Olá, antes de tudo, obrigado por estarem aí desse lado a ver-nos numa emissão em direto da entidade reguladora da saúde, através das redes sociais, na página eletrónica www.ers.pt, no canal YouTube, no LinkedIn e no Instagram da entidade reguladora da saúde. Esta é mais uma edição do Fórum 20 anos, 20 temas, realizado no âmbito das comemorações dos 20 anos da entidade reguladora da saúde. O tema que vamos abordar é requisitos técnicos de instalações e equipamentos elétricos nas unidades de saúde. E isto vamos ter na próxima hora a companhia do engenheiro Hélder Silva, do Departamento de Registro e Licenciamento. Estes fóruns da entidade reguladora da saúde são um espaço de discussão abertos ao público e realizados em direto. Para participar não são necessárias inscrições prévias e qualquer pessoa pode interagir connosco. Mas uma nota, os fóruns serão gravados para depois ficarem disponíveis e possam ser vistos por mais pessoas. Assim, para efeitos de RGPD, quem submeter perguntas deve ter em conta que está a autorizar a sua exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar no fórum é utilizar a caixa de comentários. Contudo, as perguntas também podem ser exibidas através de vídeo. E para isso, a sugestão que eu dou é que quem quiser utilizar o vídeo pode, por exemplo, utilizar os formulários existentes na página eletrónica da entidade reguladora da saúde, no menu Eventos, clicar no fórum 20 anos, 20 temas. Nesta página encontra-se a informação de cada fórum, as formas de participação e também cá em baixo o calendário dos fóruns. Também nesta página encontram-se as gravações dos fóruns que foram, entretanto, emitidos. Mas se quiser submeter uma pergunta através de vídeo, pode utilizar o formulário, clicando nesta área, clicando em vídeo, deve ler as notas de privacidade e as declarações de consentimento. Depois é submeter, autorizar e consentir o tratamento dos dados pessoais, introduzir o nome e apelido, escolher os ficheiros e submeter a videopergunta. Depois de recebermos essa informação na ERS, vamos submeter a pergunta durante a emissão para que ela possa ser respondida pelos nossos colaboradores. Dentro do possível, tentaremos responder às perguntas mais pertinentes. Relativamente ao fórum de hoje, temos connosco, como eu já disse, o Hélder Silva. Este fórum acontece no seguimento da revisão das portarias de licenciamento da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e servirá para abordar as obrigações e deveres dos prestadores, bem como os elementos documentais que a entidade reguladora da saúde solicita por forma a validar o bom funcionamento dos sistemas das instalações elétricas. Mas melhor do que eu, nada que dar a palavra aos especialistas. Hélder, bom dia e obrigado pela tua participação. Muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um fórum, 20 anos, 20 temas da entidade reguladora da saúde. Tal como o Vítor disse, o meu nome é Hélder Silva, sou um dos engenheiros eletrotécnicos da Unidade de Fiscalizações do Departamento de Registros e Licenciamentos da entidade reguladora da saúde. Tal como indicado no título da apresentação, neste fórum serão abordados os requisitos técnicos das instalações e equipamentos elétricos nas unidades de saúde. Este fórum será dividido em três grandes tópicos, sendo o primeiro destinado à documentação em arquivo e à documentação necessária para a submissão dos pedidos de licenciamento ordinário. No segundo tópico serão abordadas as diferenças entre as novas portarias, publicadas em março deste ano, e as antigas. Por último, no terceiro tópico, serão apresentadas algumas das anomalias mais frequentes verificadas pelas equipas da ERSE no decorrer das ações de fiscalização. Passando então ao primeiro tópico da agenda, temos documentação em arquivo e elementos instrutórios. Neste ponto, será identificada toda a documentação que os prestadores devem possuir em arquivo para consulta
e a documentação exigida na submissão dos pedidos de licenciamento ordinário. A documentação em arquivo deve estar disponível em suporte físico ou digital. O primeiro documento que deve ser mantido em arquivo é o certificado de exploração ou a declaração de inspeção inicial. O certificado de exploração é emitido pela Direção-Geral de Energia e Geologia e aplica-se às instalações mais complexas, de maior potência ou alimentadas pela rede pública em média tensão. Por sua vez, a declaração de inspeção inicial aplica-se às instalações mais pequenas, menos complexas, sendo atribuída por entidade inspetora após a realização de uma vistoria à instalação. A entidade inspetora deve estar credenciada pela Direção-Geral de Engenharia e Geologia. Nos artigos 8º e 12º do Decreto-Lei 96 de 2017, é possível identificar quais as instalações que carecem de declaração de inspeção e as que necessitam de certificado de exploração. Devem analisar o Decreto-Lei e depois, a partir daí, conseguem perceber se a vossa instalação necessita de declaração de inspeção ou de certificado. O segundo ponto a possuir em arquivo é o termo de responsabilidade pela exploração das instalações elétricas ou a declaração de inspeção periódica. À semelhança do ponto anterior, no artigo 15º do Decreto-Lei 96 de 2017, é possível verificar quais as instalações que carecem de acompanhamento por técnico responsável pela exploração e as instalações que necessitam de inspeção periódica. Por norma, as instalações que necessitam de acompanhamento por técnico responsável pela exploração são mais complexas e possuem uma potência mais elevada. A declaração de inspeção periódica aplica-se às instalações elétricas que não carecem de acompanhamento por técnico responsável pela exploração e, por regra, são menos complexas e de menor potência. Salienta-se que as inspeções periódicas são de caráter não obrigatório, devem ser promovidas pela entidade exploradora com uma periodicidade mínima de 5 anos. Ressalva-se ainda que o Decreto-Lei 96 de 2017, que obriga à realização destas inspeções, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, porque todas as instalações que não possuem técnico responsável pela exploração anteriores a 2019 já necessitam de inspeção periódica. Apesar de atualmente não ser muito usual verificarmos a realização destas inspeções periódicas, com a entrada em vigor das novas portarias, esta passou a ser um documento exigido em todas as nossas ações de fiscalização. Apesar de não ser o tema principal deste fórum, deixamos também as indicações sobre a documentação relativa à segurança contra incêndio em edifícios. No caso de estabelecimentos em pré-abertura ou dentro do prazo legal para a realização de inspeção, deve ser apresentado relatório de vistoria, a atestar a conformidade das condições de segurança contra incêndio e parecer favorável às medidas de autoproteção ou documento comprovativo do pedido de parecer às mesmas. Os estabelecimentos a quem já seja exigida a inspeção regular deve ser apresentado o relatório da última inspeção, dentro do prazo legal, ou documento comprovativo do pedido. Salva-se que todos os edifícios estão sujeitos a inspeções periódicas, com a periodicidade definida no artigo 19º do Decreto-Lei 220 de 2008, na sua atual redação, e, tal como identificado na tabela, a periodicidade das vistorias varia em função da categoria de risco da instalação. Por norma, a categoria de risco pode ser verificada no projeto de segurança contra incêndio e nas medidas de autoproteção. Devem ter em atenção a categoria de risco da vossa instalação, verificar a periodicidade das inspeções e, atempadamente, fazer o pedido na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Para a instrução do pedido de licenciamento, devem apresentar as telas finais do projeto de instalações elétricas, completo, incluindo peças escritas, peças desenhadas, termo de responsabilidade e declaração da ordem profissional do técnico responsável pela sua elaboração. As peças escritas e desenhadas devem conter toda a informação necessária para a compreensão dos sistemas instalados, incluindo os diagramas de alimentação e distribuição de energia e os esquemas unifilares dos quadros elétricos. Caso de estabelecimentos integrados em parques de edifícios, devem ser apresentados todos os elementos necessários para a compreensão da totalidade da instalação. Todos os documentos apresentados devem estar devidamente assinados pelo técnico responsável.
Após a admissão do pedido de licenciamento, a entidade reguladora da saúde solicita novamente o envio de documentação, sendo neste pedido requeridos todos os ensaios de segurança elétrica, pavimentos antistáticos e fontes de energia de socorro e de segurança médica, nomeadamente as UPS e os grupos geradores. Os ensaios realizados devem estar em conformidade com o exigido nas secções 801, 24, 26 das regras técnicas. Na nossa apresentação estão identificadas quais os ensaios a realizar e quais as secções das regras técnicas que regulam esses mesmos ensaios. Terminando o tema da documentação, passamos então ao segundo tópico, relativo às diferenças verificadas entre as portarias antigas e as novas. Começando pela tipologia do internamento, mais complexa e com mais alterações, verificamos desde logo diferenças no serviço de consultas e atendimento permanente. Neste serviço foi acrescentada a sala de endoscopia e a sala de pequena cirurgia / tratamentos. Nestes compartimentos é exigido sistema de sinalização de chamada de alarme, alimentação de socorro para a eliminação, tomadas e equipamentos, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, pavimento antistático e sistema IT médico. No caso da sala de pequena cirurgia, são exigidas no mínimo 10 tomadas de energia. No serviço de internamento, passaram a ser exigidas 4 tomadas de energia por cama, com alimentação proveniente do setor de socorro. Refere-se que na portaria anterior era apenas exigida uma tomada por cama. Este requisito foi ligeiramente agravado. Serviço de urgência. No serviço de urgência foram alterados os requisitos da sala de reanimação / emergência. Neste compartimento passaram a ser exigidas 8 tomadas de energia com alimentação de socorro, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, pavimento antistático e sistema IT médico. Na área de cirurgia também foi incluída a sala de pequena cirurgia / tratamentos. Tal como no serviço de atendimento permanente, neste compartimento é exigido sistema de sinalização de chamada e alarme, alimentação de socorro para a eliminação de tomadas e equipamentos, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, pavimento antistático e sistema IT médico. Por fim, a última alteração verificada nas unidades de internamento diz respeito à alimentação do sistema de ventilação das salas críticas. Este novo requisito exige que os sistemas de ventilação das salas de operações, unidade de cuidados para os anestésicos, cobros, quartos de isolamento e unidades de cuidados intensivos sejam alimentados pelo setor de socorro, de forma a garantir a alimentação elétrica para as indispensáveis condições de renovação de ar, manutenção dos gradientes de pressão críticos e os compartimentos contíguos. Esta é uma das grandes alterações que esta portaria vem introduzir. Cirurgia de ambulatório. Nas unidades de cirurgia de ambulatório também se verificaram alterações no serviço de consultas e atendimento permanente, onde foi acrescentada a sala de endoscopia e a sala de pequena cirurgia / tratamentos. Tal como nas unidades de internamento, nestes compartimentos é exigido sistema de sinalização de chamada e alarme, alimentação de socorro para a eliminação de tomadas e equipamentos, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, pavimento antistático e sistema IT médico. Na sala de pequena cirurgia são exigidas no mínimo 10 tomadas de energia. Na área de recuperação, foram alterados os requisitos da unidade de cuidados para os anestésicos, onde passaram a ser exigidas 6 tomadas de energia com alimentação pelo setor de socorro. O posto de controle passou a ser exigido pavimento antistático e sistema IT médico. Relativamente ao posto de controle, referi que este requisito já era exigido na anterior portaria de internamento, tendo sido uniformizado com a entrada em vigor das novas portarias, ou seja, o requisito do posto de controle, quer no internamento, quer no ambulatório, passou a ser similar e não faria sentido ser diferente, uma vez que os perigos associados são similares. Tal como nas unidades de internamento, a última alteração verificada nas unidades de cirurgia ambulatória diz respeito à alimentação dos sistemas de ventilação. Este novo requisito exige que os sistemas de ventilação das salas de operações, unidade de cuidados para os anestésicos e recobro, sejam alimentados pelo setor de socorro, de forma a garantir a alimentação elétrica
para as condições de renovação de ar, manutenção dos gradientes de pressão entre os compartimentos críticos e os compartimentos contíguos. Passando para a tipologia de clínicas ou consultórios médicos, verificam-se que foram incluídos 3 novos compartimentos, nomeadamente sala de pequena cirurgia, sala de prova de esforço e sala de exames endoscópicos. Estas alterações vieram colmatar algumas das lacunas mais importantes da portaria anterior. Pela análise da tabela, verifica-se que na sala de pequena cirurgia e na sala de exames endoscópicos são exigidos requisitos muito semelhantes aos de uma sala de operação convencional, nomeadamente o sistema de sinalização de chamada e alarme, alimentação de socorro para a eliminação de tomadas e equipamentos, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, pavimento antistático e sistema IT médico. Na sala de prova de esforço é exigido sistema de sinalização de chamada e alarme, e alimentação de socorro para iluminação, tomadas e equipamentos. Nos endoscópicos, salienta-se que, apesar de na portaria anterior não se encontrarem definidos requisitos para este compartimento, já era exigida a alimentação de socorro, alimentação de segurança médica, ligações equipetenciais, regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão. Por fim, a última alteração verificada nas portarias de clínicas a consultórios médicos diz respeito aos frigoríficos, onde com a entrada em vigor desta nova portaria passa a ser exigido dispositivo automático de registro de controle de temperatura e alarme. Passando para as unidades de medicina nuclear, nas unidades de medicina nuclear verificam-se apenas 2 alterações. A primeira alteração diz respeito à sala de PET-CT, SPECT-CT, onde passou a ser exigida a alimentação de socorro para as tomadas e equipamentos e energia ininterrupta. Na sala de administração de radiofármacos passou a ser exigido sistema de sinalização de chamada e alarme. Todos os restantes requisitos da portaria anterior permanecem inalterados. Nas unidades de radio-oncologia também se verifica apenas uma alteração, na sala de TC planeamento, onde passa a ser exigida alimentação ininterrupta. Passando para as unidades de diálise, verifica-se que nesta nova portaria desaparecem os compartimentos destinados à diálise peritoneal e à sala de colocação de catéteres. Na sala de pensos passou a ser exigida a alimentação de socorro para a iluminação e tomadas de corrente e alimentações especiais. A última alteração verificada nas portarias das unidades de diálise diz respeito à unidade de tratamento de água, onde passou a ser exigida a alimentação ininterrupta, ou seja, através do PS, para o sistema de doseamento de ácidos e para os elementos de regulação e comandos associados a este sistema. Por fim, temos as tipologias de medicina física e reabilitação, laboratórios de genética, unidades de radiologia, centros de enfermagem e clínicas e consultórios dentários. Nestas tipologias verificou-se apenas uma alteração ao nível dos frigoríficos, onde passou a ser exigido dispositivo automático de registro de temperatura e alarme. Com esta alteração, uma eventual diminuição da temperatura no frigorífico terá obrigatoriamente que ser sinalizada de forma automática. Antigamente, este não era um requisito obrigatório. Nos laboratórios de anatomia patológica, não se verificou qualquer alteração à portaria anterior. Concluída a análise entre as diferenças verificadas entre as novas portarias e as antigas, passamos ao terceiro ponto da agenda, relativo às anomalias mais recorrentes verificadas no decorrer das nossas ações de fiscalização. Perguntam vocês quais serão as anomalias mais verificadas. A primeira anomalia que destacamos, não pelo número de vezes que é detectada, mas pela sua importância, é a falta de sistema IT médico. No decorrer das nossas ações de fiscalização, verificamos que, de uma forma geral, este sistema encontra-se instalado apenas nos locais indicados nas portarias de licenciamento. No entanto, de acordo com o definido nas regras técnicas, este sistema é exigido em todos os locais onde se pratiquem técnicas consideradas invasivas, com recurso a equipamentos de eletromedicina. Este sistema é extremamente importante para a segurança dos doentes e dos profissionais
e para a garantia da continuidade do procedimento médico, dado que a energia elétrica é sempre garantido. Muitas vezes esta não é uma questão clara, nem de fácil análise para as equipas que elaboram os projetos de instalações elétricas. No entanto, no decorrer da atividade, o responsável de cada unidade deve avaliar os procedimentos efetuados em cada compartimento e, caso se justifique, devem fazer as adaptações, nomeadamente a instalação do IT médico, para garantir a segurança dos doentes. Outra opção será transferir, caso a unidade disponha, o tratamento deste sistema. Outra das anomalias mais recorrentes nas nossas fiscalizações é a instalação de sistemas IT médicos compostos por equipamentos que não se encontram em conformidade com as normas aplicáveis. A título de exemplo, indica-se os controladores permanentes de isolamento sem monitorização de carga e temperatura, os transformadores de isolamento em cumprimento dos princípios construtivos, os transformadores de isolamento trifásicos e os sistemas de transferência de carga sem monitorização de estado e em cumprimento do tempo de comutação entre fontes. Tal como referi anteriormente, este sistema é extremamente importante para a segurança e para a continuidade do ato médico, porque recomendamos que antes da instalação do sistema verifiquem se os certificados de conformidade de cada um dos componentes se encontram em conformidade com as normas aplicáveis. As normas aplicáveis são as que exibimos na nossa apresentação. A ausência de sistema IT médico próprio por compartimento. Outra das anomalias detectada de forma recorrente é a partilha de sistemas IT médico em vários compartimentos. Esta partilha, apesar de não ser tão grave como a falta do sistema, coloca em causa a continuidade do procedimento e, consequentemente, a segurança dos doentes. De acordo com as regras técnicas e nas várias portarias do licenciamento aplicáveis, é exigido um quadro elétrico, corte automático de alimentação, ligações equipotenciais suplementares, limitação da tensão de contacto e esquema IT médico em cada sala de uso médico com riscos particulares. Na imagem apresentada está evidenciado o modo como deve ser efetuada a alimentação dos diversos compartimentos de uso médicos, ou seja, um quadro elétrico e um transformador de isolamento por sala de uso médico. Aproveitando a imagem, salientamos ainda que os quadros elétricos e os transformadores de isolamento devem ficar localizados fora da sala de uso médico que servem. De acordo com o definido na norma IEC 60634, a distância máxima entre o compartimento do quadro elétrico e do transformador de isolamento e o ponto de alimentação mais desfavorável não deve exceder os 25 metros. Postos de tratamento alimentados por transformadores de isolamento distintos. Outra das anomalias verificadas de forma regular, em particular nas unidades de cuidados pós-anestésicos, é a alimentação de postos de tratamento através de circuitos provenientes de transformadores de isolamento distintos. De acordo com o definido nas regras técnicas, pode ser utilizado mais do que um transformador de isolamento por sala. Quando temos salas com dimensão bastante generosa, temos que utilizar mais do que um transformador. No entanto, deve ser garantido que todos os equipamentos a utilizar em cada doente sejam alimentados pelo mesmo transformador. Ou seja, na imagem seguinte temos um exemplo de uma instalação errada, ou seja, temos cada posto de trabalho com circuitos provenientes de transformadores diferentes. E nesta imagem seguinte já mostramos a forma correta de execução das instalações, ou seja, cada doente deve ter apenas circuitos provenientes de um dos transformadores. Aproveitando também mais uma vez a imagem, salientamos que também uma das não conformidades verificadas é a ausência de 2 circuitos de tomadas por posto de tratamento. Cada posto de tratamento deve ter 2 circuitos de tomadas, de acordo com a norma IEC 60634, e cada circuito deve dispor, no máximo, 6 tomadas de energia. Ou seja, a norma não permite que se sobrecarreguem os circuitos, de forma a evitar disparos intempestivos. Ligações equipotenciais. Outra das não conformidades verificada de forma recorrente
é a ausência de ligações equipotenciais ou a execução de ligações equipotenciais de forma errada ou incompleta. De acordo com o indicado nas regras técnicas e na norma IEC 634, em todos os locais de uso médico com riscos particulares, deve ser realizada uma ligação equipotencial suplementar. Esta medida consiste na interligação de todos os elementos condutores dos locais, como por exemplo as canalizações de água, de gases medicinais, aquecimento, vácuo, e todos os elementos condutores que apresentem uma superfície condutora não inferior a 2 decímetros quadrados, nomeadamente áreas de portas, janelas, etc., a um barramento de equipotencialidade local, ao qual também deve ser ligado o barramento de terra das massas. Esta é uma questão que também é muito importante, que coloca em causa a saúde dos utentes e que recorrentemente se verifica que ou não se encontra executada ou se encontra executada de forma errada ou incompleta. Ausência de alimentação de socorro ou de segurança médica. A ausência de alimentação de socorro ou de segurança médica também é verificada de forma recorrente. Conforme nos vimos na apresentação, a alimentação de socorro e de segurança com risco associado. De acordo com o definido nas regras técnicas e nas portarias de licenciamento aplicáveis, nos locais com riscos particulares, onde seja exigida uma garantia de funcionamento dos diversos sistemas, é requerida uma alimentação de socorro, tem normalmente proveniente de um grupo gerador, e uma alimentação de segurança médica que, por regra, é assegurada por uma unidade de energia interrupta, uma UPS. Além da alimentação de socorro e de segurança, nos locais de uso médico destinados a pessoas acamadas ou com mobilidade condicionada, que na regulamentação de segurança contra incêndio são classificadas como locais de risco D, são exigidos, no mínimo, 2 circuitos de iluminação, de forma que um defeito num dos circuitos não prive o local de iluminação. Ressalvamos, no entanto, que a iluminação de luz sem sombra, que normalmente designada como iluminação cirúrgica ou cialítica, não é considerada como iluminação geral da sala, mas sim como equipamento. Por isso, devem ser executados 2 circuitos distintos, no mínimo, não contando com a iluminação cirúrgica. Conforme representado também na imagem, todos os circuitos destinados aos equipamentos localizados no interior do volume de proteção do paciente devem ficar abrangidos pelo sistema IT médico. Os circuitos destinados aos equipamentos localizados fora do volume de proteção, nomeadamente a iluminação da sala, que por regra está nos 3 metros, as portas, podem ficar alimentados por um barramento independente, fora do sistema IT médico, mas sempre abrangidos pela alimentação de socorro e pela alimentação de segurança médica. Na imagem é possível verificar, temos 2 barramentos, um está abrangido pelo sistema IT, que contém os seus equipamentos que estão dentro do volume de proteção do doente. O barramento que não está abrangido pelo IT faz os equipamentos que estão fora do volume de proteção, nomeadamente a iluminação do teto e a porta, e os demais equipamentos que existem. Ambos os barramentos estão alimentados pelas 2 alimentações. Pavimentos antistáticos. A falta de pavimento antistático ou a atualização de pavimentos com características inapropriadas ou com valores fora do intervalo de segurança também é uma das não conformidades verificada de forma recorrente. De acordo com o definido nas regras técnicas, o revestimento dos pavimentos dos locais de risco deve ter, durante toda a sua vida útil, um valor de resistência compreendido entre 50 kΩ e 100 MΩ. A classificação dos pavimentos encontra-se definida na norma IEC 61340. Ressalva-se que todos os locais abrangidos pelo sistema IT médico, sem exceção, devem ser dotados de pavimento antistático condutivo. Por fim, dada a limitação de tempo que temos para esta apresentação, enumeramos aqui mais algumas anomalias que devem ter em consideração. Ausência de sistema de transferência de carga, ausência de repetidor de alarme, inadequada localização dos equipamentos, nomeadamente dos transformadores de elementos, quadros elétricos,
transformadores de isolamento trifásicos, transformadores de isolamento instalados dentro das salas de uso médico, inadequadas condições de instalação de equipamentos, quadros elétricos inacessíveis devido à colocação de mobiliário ou em locais de difícil acesso e, por fim, mas não menos importante, a ausência de manutenção. Salienta-se, de acordo com a norma IEC 60634, todas as instalações devem ser alvo de verificações e ensaios periódicos, o que de forma regular não se verifica nas nossas ações de fiscalização. Posto isto, concluímos a nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigado, Hélder, por esta explicação relativamente à parte técnica dos estabelecimentos. Vamos agora abrir então um espaço de perguntas e respostas. Como é habitual, quem está em casa ou está no local de trabalho a assistir a esta emissão em direto pode colocar as suas questões na caixa de comentários e tentaremos responder às questões que nos são efetuadas, desde que elas se enquadrem no âmbito deste tema, que são requisitos técnicos, instalações e equipamentos elétricos das unidades de saúde. Com a ajuda da Ana Leal e do Ricardo Mota, que se encontram nos bastidores a ajudarem-nos nesta emissão, eu solicito que coloquem no ar, por favor, a primeira pergunta, efetuada por Mafalda Correia, médica gastroenterologista, trabalha numa clínica onde faz endoscopias e, segundo um colega de profissão que trabalha noutra clínica, dizem que existem requisitos novos de segurança para estas salas de exames, pelo que questiono se é possível informar que requisitos são esses. Bom, esta já foi uma das questões abordadas na nossa apresentação e já era um assunto que, apesar de não estar vertido nas portarias anteriores, já era exigido por força da regulamentação geral das instalações elétricas. Nas salas de exames endoscópicos são realizados diversos exames de diagnóstica e terapêutica e em muitos desses exames são recolhidos tecidos com recurso a equipamentos de eletromedicina, nomeadamente o bisturi elétrico. Desta forma, é fundamental a instalação de equipamentos que assegurem a segurança do doente e dos profissionais, bem como garantam a continuidade do procedimento médico. Desta forma, na nova portaria, nomeadamente a portaria 92/2024/1, que é uma portaria que define as regras de clínicas e consultórios médicos, é exigida na sala de exames endoscópicos ligações equipotenciais, pavimentos antistáticos condutivos, sistema IT médico, alimentação de segurança médica e alimentação de socorro. Esta questão da alimentação é mais complexa nas unidades mais pequenas, uma vez que, por norma, quando se trata de unidades pequenas, estas não dispõem de gerador de socorro. No entanto, a alimentação de socorro e a alimentação de segurança podem ser garantidas por duas unidades de energia interrupta, por duas UPS, sendo que uma terá que ter autonomia de 3 horas e uma secundária com uma autonomia de 60 minutos, conforme indicado na regulamentação aplicável. Eu penso que no final, Hélder, a tua apresentação também vai ficar disponível, o PPT, tal como aconteceu na sessão anterior, por ser um fórum com algumas informações mais técnicas. Vamos disponibilizar na página da internet a versão PDF desta apresentação e penso que ao longo do dia de hoje, durante a tarde, isso ficará disponível. Vamos à próxima questão. Paulo Andrade, uma clínica de medicina física e reabilitação tem algum requisito de instalações elétricas que não esteja previsto nas regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão? Bem, as unidades de medicina física, além do cumprimento da regulamentação aplicável, nomeadamente as regras técnicas que indicam, devem assegurar a alimentação de socorro de pelo menos 50% da eliminação de
todos os compartimentos. Ou seja, em cada um dos compartimentos, 50% dos aparelhos de iluminação devem dispor de energia de socorro. Esta energia de socorro pode ser assegurada de diversas formas, nomeadamente por grupos geradores, unidades de energia interrupta ou, nos casos de unidades mais pequenas, por kits instalados nas próprias armaduras. Obrigado. Penso, Paulo Andrade, que foi possível esclarecer a sua questão. Acho que temos mais questões, sim. Pedro Mota, que está a elaborar um projeto de instalações elétricas de uma unidade de cuidados intensivos com 3 quartos de isolamento. É entendimento dele e de outros colegas que esses compartimentos, quartos, devem possuir um sistema IT médico próprio. Pergunta se é este também o nosso entendimento, Helder. Sim, esse também é o nosso entendimento e esta também já foi uma das questões abordadas na apresentação. Cada sala ou compartimento de uso médico com riscos particulares deve possuir um quadro elétrico próprio, corte automático de alimentação, ligações equipamentais, alimentação de socorro e de segurança médica, pavimento antistático e sistema IT médico. Estes requisitos têm origem quer nas regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão, quer nas normas, norma IEC 60364 e a nossa portaria. Penso que está respondida também a questão do Pedro Mota. Vamos ver se temos mais uma questão do Ricardo Silva, técnico de radiologia, trabalha numa unidade de radiologia em que estão constantemente a ficar sem energia por parte do fornecedor. Questiona se não existe a obrigatoriedade de possuírem energia alternativa para estes tipos de unidades. Ora bem, as unidades de radiologia têm um requisito muito semelhante das unidades de medicina física e reabilitação, que falamos anteriormente. Nestas unidades é exigido que 50% dos equipamentos de iluminação disponham de energia de socorro. Tal como nas unidades de medicina física, esta energia de socorro pode ser assegurada pelo grupo gerador, por uma OPS ou por kits de emergência instalados nas próprias luminárias. Caso a unidade disponha de sala de angiografia, aí são requisitos mais complexos e deve mesmo ser assegurada a alimentação de socorro e de segurança médica, não é é alimentação de socorro e de segurança médica. Por regra, será o grupo gerador e a unidade de energia interrupta. E todos os equipamentos instalados devem ficar abrangidos por esse sistema. Todos os equipamentos instalados no interior da sala de angiografia. Caso não exista sala de angiografia, o único requisito é 50% dos equipamentos de iluminação de cada compartimento devem ser garantidos por energia de socorro. Obrigado, Helder. Penso que também já foi respondida a questão formulada. Temos mais uma questão do Paulo Andrade, que coloca a seguinte pergunta: de acordo com as portarias 90 e 97 de 2024, existe um novo requisito que diga respeito às instalações elétricas que prevê que o grupo gerador deverá alimentar o sistema de ventilação nas salas de operações, o CPAs, recobro, quartos de isolamento e unidades de cuidados intensivos. A alimentação socorrida destes serviços pressupõe que os chillers ou outros equipamentos equivalentes continuem a produzir frio ou quente para estes compartimentos? Bem, conforme indicado na nossa apresentação, esta foi uma das grandes alterações que foi introduzida quer na portaria do internamento, quer na portaria do ambulatório. E este novo requisito exige que a alimentação dos equipamentos de renovação de ar seja efetuada pelo setor de socorro. Não é os equipamentos de todo o estabelecimento, apenas os das salas críticas, salas de operações, unidade de cuidados pós-anestésicos, recobros, quartos de isolamento e unidades de cuidados intensivos. Os equipamentos de climatização, aquecimento
não necessitam de continuar em funcionamento. Por isso, este requisito obriga apenas a que seja assegurada a alimentação de energia dos sistemas de ventilação e dos sistemas que asseguram a manutenção dos gradientes de pressão, nomeadamente as diferenças de pressão entre os compartimentos críticos e os compartimentos adjacentes. Obrigado, Helder. Não sei se teremos mais perguntas. Aqui está ela. Sandra Primo. As manutenções periódicas, a inspeção a cada 5 anos, relativamente às seguintes instalações, Decreto-Lei 96 de 2017, estabelecimentos hospitalares e semelhantes da primeira à quarta categoria, conforme definidas nas RTI-EBT, ao contactarmos empresas certificadas que informam que as US estão isentas devido à potência instalada nas mesmas. Existe alguma exceção? Não. No caso das unidades de saúde, não. Nos estabelecimentos de habitação e estabelecimentos comerciais, existe sim alguns edifícios que estão isentos desta inspeção. No entanto, no Decreto-Lei 96 de 2017, na sua atual redação, porque a primeira redação fazia referência a estabelecimentos hospitalares da primeira à quarta categoria, nesta atual redação, este requisito ir à quinta categoria. A categoria do edifício é o que determina o efetivo do estabelecimento, ou seja, a primeira categoria é o mais exigente, que são os estabelecimentos com mais de 1000 pessoas, e a quinta categoria são os estabelecimentos mais pequenos que abrangem apenas até 50 pessoas. Neste caso, com a adenda que saiu ao Decreto-Lei 96 de 2017, todos os estabelecimentos hospitalares passam a estar abrangidos, independentemente da potência ou da fonte de energia que disponham, quer seja média ou baixa tensão. Muito obrigado, Helder. Penso que temos uma última questão, se entretanto mais ninguém colocar as questões na caixa de comentários, ainda temos alguns minutos disponíveis, mas para já parece-me que a Mara Marques é a última questão disponível de momento. Em relação à informação que partilharam em relação aos requisitos dos frigoríficos, laboratórios de genética, clínicas e consultórios, aplicam-se também aos frigoríficos de postos de colheita de análises, a questão da obrigatoriedade do alarme além da temperatura? Não, o que refere à portaria são os frigoríficos destinados aos medicamentos e às amostras recolhidas. Nos postos de colheitas não é apresentado esse requisito. Este requisito dos frigoríficos já existia nas portarias anteriores. A única diferença que se verifica é que o alarme passa a ser exigido que seja efetuado de forma automática, ou seja, em muitas das instalações que nós efetuávamos vistoria, detectávamos que os frigoríficos dispunham de um termómetro e que o registro era feito de forma manual. No entanto, caso houvesse um corte de energia ou um abaixamento de temperatura ou uma avaria do frigorífico durante a noite ou fora do horário de expediente, não havia maneira de os gestores do edifício serem avisados. Com esta alteração, sempre que houver uma anomalia, sempre que se detectar uma diferença de temperatura, é obrigatório que essa seja transmitida de forma automática. Obrigado, Helder. Mais uma vez, penso que estamos finalizados relativamente às perguntas e respostas. Ehm, Não havendo mais questões, quero agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para falarmos sobre esta questão dos requisitos técnicos das instalações e equipamentos elétricos. O Fórum 20 anos, 20 temas vai regressar na próxima semana, dia 27 de setembro, à mesma hora, às 11 horas e 30 minutos. Vamos abordar os direitos dos utentes e vamos ter a participação de uma convidada, a professora Sandra
passinhas. A todos, muito obrigado pela vossa participação.